Você não consegue mais ter paciência com seu filho? Ele está te fazendo passar por situações constrangedoras no supermercado, fazendo birra porque quer um biscoito, ou diante de outras pessoas, ele quebra as coisas, se joga no chão. Seu filho parece que acordou para te azucrinar hoje. Ele bate no seu rosto, joga os brinquedos na parede, parece que não te escuta, mesmo você chamando 10 vezes. Quero te contar que a gente tem ferramenta para lidar com tudo isso. Eu sou Mari Lima, educadora parental, e faço um curso que chama Educação Parental. Nesse curso, você vai aprender ferramentas testadas, porque é ciência, que mães, pais, professores, entre outros, utilizaram no dia a dia para lidar com as crianças e teve sucesso. Então, é uma forma de você testar a colaboração do seu filho. Você quer não precisar falar várias vezes a mesma coisa? O seu filho está te chamando a atenção o tempo todo com um mau comportamento? O que podemos fazer com isso para que ele se sinta amado e, ao mesmo tempo, respeitado e possa colaborar de forma natural? Nesse curso, você vai utilizar ferramentas como disciplina positiva, comunicação não violenta, teoria do apego, kids coaching, compreender o cérebro da criança, para que seu filho possa crescer com habilidades como empatia e também habilidades que ele vai utilizar para toda a vida. Esse curso é para pais, cuidadores, professores, coaches, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, pediatras, neuropediatras, psiquiatras, pedagogos e profissionais que trabalham com crianças e adolescentes. Meu nome é Solane Monteiro, eu sou mãe e professora na rede estadual da minha cidade. Desde pequena eu tinha o sonho de ser professora, me formei, fui para a sala de aula, percebi que minha formação não me preparou para ser a professora que eu queria, que era fazer a diferença na vida do aluno. Na maioria das vezes eu só mandava, era autoritária. Comecei a pesquisar mais sobre educação, conheci a educação positiva, conheci o curso de educação parental da Mari e foi o que faltava para eu mudar. Esse curso também é para você, que quer se tornar um educador parental e utilizar no dia a dia ferramentas para lidar com o comportamento infantil, orientando outros pais. Crianças que chamam a atenção o tempo todo, principalmente com um comportamento desafiador, começa a quebrar coisas, andar por toda a casa, chutando, brigando. O que ela mais precisa é da sua atenção. Ela está mostrando com o comportamento dela qual que é a real necessidade. E muitas vezes nós, pais cansados, acabamos entrando num conflito, numa disputa de poder, e que vai gerando, ao invés de conexão, para que a gente consiga a colaboração dessa criança, nós vamos nos distanciando. E esse distanciamento ele é muito prejudicial para o relacionamento e também para o próprio comportamento da criança. Vou contar para vocês como eu cheguei nessa jornada. Eu tenho gêmeos, eles não são gêmeos idênticos, cada um tem sua personalidade. E teve um momento da maternidade que, mesmo sendo psicóloga, tendo estudado muito para isso, eu comecei a errar. Eu errei muito, muito. E meus filhos estavam numa fase que ainda não sabia falar e faziam muita birra, um deles fazia mais. E eu percebia que quanto mais eu ignorava, quanto mais eu deixava chorar, que era o que a gente escuta que é para fazer, ou tentar deixar no cantinho do pensamento, pior ficava. Ele chorava mais e mais e mais. Ele ia no último nível do agudo, no último nível do grave, e eu não sei como não quebravam as janelas. Então, eu percebi que tinha alguma coisa muito errada. Meu filho precisava de mim. Ele precisava do meu acolhimento. Então, comecei a ler, estudar, fiz formações, educação parental para disciplina positiva, educação parental na escola e na sala de aula, kids coach. E aí, de acordo com os estudos, eu comecei a trabalhar diferente com meu filho. Quando ele começava no momento da birra, né, e que ele não verbalizava, um dos meus filhos começou a falar com 3 anos, e a não verbalização é uma forma que a criança aprende de ser ouvida agindo. Então ele agia, ele mordia, ele gritava. Eu comecei a acolhê-lo. Isso é uma das ferramentas que a gente usa, que é a conexão.
eu sentava na altura dele, olhava no olho e falava, filhote, você precisa de ajuda? Você quer um abraço? No começo, ele relutava. Ele dava 360 no chão. 360. Ele rodava, girava, berrava. Eu tentava puxá-lo, né, para ver se ele acalmava e acabava com aquela energia, porque ali não era o momento de falar de aprendizados, e comecei a abraçá-lo. E impressionantemente, hoje, depois de 4 anos, o meu filho tem 6 anos e ele me pede um abraço quando eu estou nervoso. Essa é a maior prova de que a ferramenta funciona, porque funcionou comigo, funcionou com quem estudou, funcionou com quem foi meu colega no curso, funcionou para as mães que fizeram o curso. Foram mais de 3.000 mães, profissionais que aplicam em casa e também no consultório. Então, é uma ferramenta que vai te conectar, que vai trazer um conforto, um relacionamento muito mais abrangente, uma empatia com seu filho, e que você não vai se arrepender, pois é a longo prazo. O que o seu filho aprende hoje, com você em casa, com exemplo, ele vai replicar no futuro. Se você ensina grito, ele vai replicar o grito. Se você ensina empatia, serenidade, amor e carinho, ele vai replicar serenidade, amor e carinho e empatia. Olá, eu sou a Eliene, sou mãe da Alice de 5 anos e educadora parental também. Aliás, eu me tornei uma educadora parental após o curso da Mari, né, o curso de Educação Parental. Eu fiquei tão feliz com a transformação que teve na minha casa, a transformação que teve nas relações com a minha filha, com meu marido. Eu pude ver para crer, né, que a disciplina positiva ela dá certo, sim. Uma abordagem que eu ensino no meu curso é o formato positivo de falar. Por exemplo, seu filho está pulando no sofá. Ao invés de falar, não pule aí, você pode dizer, filho, o sofá é para sentar, você pode pular no chão. Ou ele está batendo os talheres. Filho, o talher é para comer, você pode brincar com esses copos. Então é tirar o olhar do negativo e virar para o olhar positivo. Críticas e sermões não funcionam. A criança, quando está no momento de crise, e é um momento que a gente chama de birra, ela não está apta neurologicamente para lidar com aquele estresse. Ela não sabe lidar, ela precisa da ajuda do adulto. E muitas vezes o que o adulto faz? O adulto faz a birra junto, né? Começa a gritar com a criança, não faz isso por isso, por aquilo, bota no cantinho do pensamento. E a criança, ela não tem habilidades para sair desse processo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa assumir o nosso papel de pai e mãe, o papel de profissional e ajudar essa criança a sair do estresse. E como que a gente vai fazer isso? Com técnicas. E mostrar para vocês o que acontece quando a gente critica os nossos filhos. Aqui a gente tem um cérebro infantil, de 0 a 6 anos, primeira infância. Filho, você não consegue. Você poderia ter ido muito melhor. Você não faz nada certo. Só você briga com seu irmão. O que está acontecendo com você, meu filho? Você não sabe concentrar. Você nunca vai ser ninguém na vida desse jeito. Críticas só levam a baixa autoestima. Aqui é um cérebro limpo que foi manchado. E é o que a violência também faz. A violência vem em forma de agressão. A violência vem em forma de críticas, de falta de encorajamento. A gente precisa encorajar mais as crianças. A gente precisa mudar o nosso formato de conversar e dialogar com elas. É isso que acontece com o cérebro infantil. Quando a gente grita, quando a gente não escuta, quando a gente cobra, quando a gente cria expectativas acima da realidade de um cérebro em desenvolvimento. Fica manchado para o resto da vida. Então a gente vai trabalhar ali com o método SC, que é o Educar com Consciência. Esse método, ele mostra que a gente precisa de pais encorajadores, trabalhando com o método que é o SC,
que é Educar com Consciência, Educação Parental, várias ferramentas, conhecimentos e ferramentas, e com isso a gente vai ter crianças responsivas, emocionalmente estáveis. E é por isso que a engrenagem gira. E quando a gente fala dos profissionais, né, os educadores parentais, eles entram exatamente no encorajamento dos pais. É essa que é a engrenagem funcionando quando a gente tem profissionais educadores, que eles entram com as ferramentas e com o formato e a metodologia para trabalhar com esses pais encorajadores, né? Então, a engrenagem só roda quando a gente consegue que esses pais encorajadores trabalhem com as ferramentas para tornar os filhos mais saudáveis emocionalmente e com habilidades para o futuro. Nessa metodologia também tem os estilos dos pais. Tem os pais que ficam na zona quente, né, que são aqueles pais mais coléricos, que têm a raiva, autoritária, intolerantes, e aqueles pais que estão na zona fria, que é muito mais distante, um pouco negligente, ausente, permissivo. Então a gente tem dois extremos e que a gente precisa trazer esses pais mais para perto do equilíbrio, né, que é a zona do equilíbrio, onde a gente tem diálogo, empatia, presença, controle emocional. Então, nessa reguinha que vocês estão vendo aqui, se o pai é ali colérico, né, tomado pela raiva, uma comunicação agressiva, a gente precisa fazer com que ele chegue cada vez mais perto da zona de equilíbrio com ferramentas. A mesma coisa, um pai que é muito distante, indiferente, desinteressado, que ele comece a trabalhar ali com mais empatia, diálogo e amor, construção conjunta, para chegar mais próximo ali da zona de equilíbrio. Então é isso que complementa esse nosso trabalho no método Educação com Consciência. Além disso, temos uma mandala em que você pode avaliar qual é a reação da criança, o que ela está tendo de necessidade, né? Qual que é o comportamento desafiador, está pedindo muita atenção, então ela está... falta presença de qualidade, aí vão ter algumas perguntas para você identificar aonde que ela se encontra. E em contrapartida, como você deve agir, né? Então a criança que chama muita atenção, eu vou passar mais tempo com ela, vou passar mais tempo de qualidade, eu vou fazer mais conexão, vou ter olho no olho. Então essa mandala é também o método Educar com Consciência, em que a gente vai trabalhar aí para que os pais cheguem mais na zona de equilíbrio. Cada um de nós, adultos, crianças, temos um potinho de amor. E nesse potinho de amor, as pessoas vão depositando ali palavras de afeto. E tem umas que vão tirando, críticas. A criança que só é criticada, ela reage com um comportamento destrutivo, ela não tem autoestima, ela deixa de acreditar em si mesma. E futuramente ela pode ter problemas referentes à saúde mental, à depressão. A gente vê tantos jovens hoje, né, cometendo suicídio. Então a gente precisa cuidar na primeira infância para que nossos filhos cheguem na adolescência e na fase adulta saudáveis emocionalmente. Então é agora, a gente precisa atuar agora. A escola não ensina, né, os pais a serem pais. Não existe aula que te fale, uma faculdade, como você deve atuar ali com seu filho. Então, essa é a parte mais importante de todas. Para ser pai e mãe, a gente precisa investir muito conhecimento. A gente precisa investir em educação. A gente precisa conhecer a melhor forma de educar. Porque o nosso maior papel na vida é educar os nossos filhos. São eles que vão gerir o mundo no futuro. Então, quanto mais a gente tem essa consciência de que precisa educar com afeto, educar de forma positiva, entender o que está por trás daquele comportamento, mais a gente vai ter adultos conscientes de suas contribuições no mundo. Eu queria falar aqui de um estudo feito por John Bowlby, que era um psiquiatra britânico, que no pós-guerra ele trouxe crianças órfãs para um abrigo onde foi orientado que elas pudessem alimentar e cuidar das necessidades básicas das crianças. E foi percebido que as crianças saudáveis estavam morrendo. Passou um tempo, ele colocou que era para intensificar o colo, o afeto para essas crianças. E as crianças pararam de morrer. Então, o afeto é o alimento da criança. A gente precisa ressignificar isso na nossa sociedade atual.
Uma educação punitiva não funciona, uma educação autoritária não funciona, uma educação negligente e permissiva não funciona. Como seremos bons pais? Como vamos preparar os nossos filhos para o futuro? É isso que eu vou te ensinar nesse curso de educação parental no método ECC Educar com Consciência. Vem comigo.